Você tem um guia oculto. Você pode achar necessário safar-se de sua inércia mental por um processo semelhante, movendo-se lentamente a princípio, aumentando a velocidade depois até adquirir o controle total sobre a vontade. Seja persistente por mais vagarosamente que se mova, no começo, com a persistência, virá o resultado. Se escolher seu grupo de mente superior, com cuidado terá nele pelo menos uma pessoa que o ajude a desenvolver a persistência. Alguns homens que acumularam grandes fortunas fizeram-no por necessidade. Desenvolveram o hábito da persistência por terem sido tão perseguidos pela circunstância que tiveram que se tornar persistentes. Os que cultivam o hábito da persistência parecem gozar de um seguro contra o fracasso. Não importa quantas vezes sejam derrotados, chegam no final ao topo da escada. Às vezes parece haver um guia oculto, cujo dever é testar os homens através de todas as espécies de experiências desanimadoras. Aqueles que se reerguem após a derrota e continuam a tentar, alcançam e o mundo aplaude. Viva! Sabia que você seria capaz. O guia oculto não permite que ninguém consiga grandes realizações sem passar por o teste da persistência. Os que não conseguirem vencê-lo simplesmente não passam no exame. Os que conseguirem vencê-lo são generosamente recompensados por sua persistência. Alcançam como compreensão qualquer meta que perseguem. Isso não é tudo. Recebem algo infinitamente mais importante que a compreensão material, o conhecimento de que toda a derrota traz consigo a semelhante de uma vantagem equivalente. Derrota igual condição temporária. Há exceções a essa regra. Algumas pessoas conhecem por experiência a solidez da persistência. São os que só aceitaram a derrota como algo temporário. Aqueles cujos desejos são postos em evidência como tal persistência que derrota no fim se transforma em vitória. Nós que estamos na linha secundária da vida temos um número assustadoramente grande dos que são derrotados para nunca mais se reerguerem. Vemos aos poucos que aceitam o castigo da derrota como um impulso para um fracasso maior. Esses, felizmente, nunca aprendem a aceitar a marcha ré da vida. Mas o que não vemos, o que a maioria de nós nem sequer suspeita que exista, é o poder silencioso, porém irresistível, que vem salvar os que continuam lutando, mesmo em face da adversidade. Se falarmos nesse poder, poderemos chamá-lo de persistência. E ficar nisso, uma coisa todos nós sabemos: se não se possuir persistência, não se alcança o sucesso valioso em nenhuma profissão. Ao escrever essas linhas, ergo os olhos do meu trabalho e vejo diante de mim, menos de um quarteirão, a grande e misteriosa Broadway, cemitério de esperanças mortas e antessala da oportunidade. Do mundo inteiro vem gente a Broadway. A cata de fama, fortuna, poder, amor, ou quer que os seres humanos chamem de sucesso. Uma vez ou outra, alguém se destaca da longa procissão de aspirantes e o mundo ouve dizer que mais um dominou a Broadway. Mas a Broadway não é fácil ou rapidamente conquistável. Ela só reconhece talento, aceita o gênio, recompensa em dinheiro depois que a pessoa se recusa a desistir. Sabemos então que descobriu o segredo de como conquistar a Broadway. O segredo está sempre inseparavelmente ligado à palavra persistência. O segredo é contado à luta de Fanny Hurst, cuja persistência conquistou a grande Estrada Branca. Chegou a Nova York em 1915 para converter seus escritos em riqueza. A conversão não chegou logo, mas chegou. Durante 4 anos, ela conheceu os caminhos secundários de Nova York em experiências de primeira mão. Passava os dias trabalhando, as noites esperando. Quando a esperança se tornou fraca, ela não disse: "Está bem, brother,
Você ganhou. Mas sim, está bem, brother. Você pode bater alguns, mas não a mim. Vou forçá-lo a desistir. Um editor de Saturday Evening Post enviou 36 cartões de recusa antes que ela conseguisse quebrar o gelo e ter um conto aceito. O escritor médio com um médio em qualquer setor da vida teria desistido da tarefa ao chegar ao primeiro cartão de recusa. Ela, porém, martelou as calçadas durante 4 anos, porque estava determinada a vencer. Depois que chegou a recompensa, quebrara-se o encanto, o guia oculto testara Fannyhurst e ela aguentara firme. Daí em diante, editores abriram caminho à sua porta. O dinheiro chegou com tal rapidez que ela mal tinha tempo de contá-lo. Logo foi descoberta pelo pessoal do cinema e então o dinheiro não veio mais como troco miúdo, mas como uma inundação. Eis uma descrição sumária do que a persistência é capaz de alcançar. Fannyhurst não é nenhuma exceção. Onde quer que os homens e mulheres acumulem grandes riquezas, esteja certo de que primeiro adquiriram persistência. A Broadway dará uma xícara de café e um sanduíche a qualquer mendigo, mas exige persistência dos que procuram grandes prêmios. Kate Smith dirá amém ao ler isso. Cantou durante anos sem dinheiro e sem preço diante de qualquer microfone que pudesse alcançar. A Broadway lhe disse: venha conquistar o que quer se aguentar. Ela aguentou, até um dia que fez feliz a Broadway. Se cansou e disse: que adianta? Você não percebe quanto é derrotada por isso? Diga seu preço e comece a trabalhar de verdade, senhoria Smith. Estabelecer um preço era bem alto. Qualquer um pode aprender a persistência. A persistência é um estado de espírito, portanto pode ser cultivada como todos os estados de espíritos. Baseia-se a persistência sem causas definidas, entre os quais temos um propósito definido. Saber o que deseja é o primeiro e talvez o passo mais importante para o desenvolvimento da persistência. Um motivo forte faz superar muitas dificuldades. Desejo. É comparativamente fácil adquirir e manter a persistência ao perseguir o objeto de um desejo intenso. 3. Autoconfiança. Acreditar na própria capacidade de realizar algo anima a seguir o plano até o fim. Com a persistência, a autoconfiança pode ser desenvolvida pelo princípio descrito no capítulo da autossugestão. Planos definidos. Planos organizados, mesmo que sejam fracos e inteiramente impraticáveis, estimulam a persistência. Conhecimento preciso. Saber que nossos planos são sólidos, baseados na experiência ou na observação, encoraja a persistência. Adivinhação, em vez de conhecimento, destrói a persistência. Cooperação. Simpatia, compreensão e harmonia com outros tendem a desenvolver a persistência. Força de vontade. O hábito de concentrar o pensamento na formação de planos para alcançar propósitos definidos conduz à persistência. Hábitos. A persistência é resultado direto do hábito. A mente absorve o que se torna parte das experiências diárias, nas quais se alimenta. O medo, o pior de todos os inimigos, pode ser eficazmente curado pela repetição forçada de atos de coragem. Todos que na guerra entraram em serviço ativo sabem disso. Inventário de persistência em 8 itens. Antes de abandonar o assunto da persistência, faça o autoinventário, determinando o que falta, se é que falta nesse setor de tão essencial qualidade, meça corajosamente, ponto por ponto, e veja quantos os 8 fatores de persistência lhe faltam. A análise pode levar a descobertas que lhe darão um novo poder sobre si mesmo. Aqui encontrará os verdadeiros inimigos que se colocaram entre você e as realizações de valor. Encontrará não só os sintomas indicativos da persistência fraca, como também os da causa subconsciente profundamente arraigadas dessa fraqueza. Estude cuidadosamente a lista e encare com coragem se realmente deseja saber quem é
e o que é capaz de realizar. Essas são as fraquezas que devem ser vencidas por todos aqueles que acumulam riquezas. Fracasso é reconhecer e definir com clareza exatamente o que deseja. Procrastinação, com ou sem causa, geralmente apoiada de um batalhão de álibis e desculpas. Falta de interesse em adquirir conhecimentos especializados. Indecisão, hábito de eximir-se dessa responsabilidade em todas as ocasiões, em vez de enfrentar os assuntos corajosamente. Também apoio dos álibis. O hábito de depender de álibis ao invés de criar planos definidos para a solução dos problemas. A autossatisfação, há pouco remédio para essa doença. É uma esperança para os que dela sofrem. Indiferença, geralmente refletida na prontidão, como entra em acordo em vez de entrar em oposição e combater. O hábito de culpar os outros pelos próprios erros e aceitar as circunstâncias desfavoráveis como inevitáveis. Fraqueza de desejo devido à negligência nas escolhas e motivos que impelem a ação. Vontade, avidez mesmo de fugir é o primeiro sinal de derrota, baseada em um ou mais de 6 temores básicos. Falta de planos organizados por escrito que possam ser analisados. O hábito de não mudar ideias ou agarrar a oportunidades quando elas se apresentam. Ansiar ao invés de desejar. O hábito de aceitar a pobreza ao invés de procurar riqueza, a ausência geral de ambição de ser, fazer ou possuir. Procurar os atalhos para a riqueza, tentar receber sem dar o justo equivalente. Geralmente isso reflete ao hábito de jogar, de esperar grandes negócios. O medo à crítica, fracassos, em criar planos e pô-los em ações, pelo que os outros possam pensar, fazer ou dizer. Esse inimigo encabeça a lista porque geralmente existe subconsciente onde a sua presença não é reconhecida. Veja os 6 temores básicos de um capítulo posteriores.